Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou expor uma parte da minha pesquisa sobre Maria Madalena, Ratanabá, em consequências gigantes e as pirâmides, os monumentos gigantescos e os deuses antigos. Mas não tem como falar de pirâmide, por exemplo. Tem alguns termos que a gente vai ter que colocar em ordem. Porque a maioria das informações que tivemos desde pequeno, pelos sistemas educacionais, eles são 2% das verdades do que aconteceu com os povos primitivos. E já aqui já temos o primeiro termo, primitivo. Primitivo significa primeiro. É isso, é como primogênito. O primogênita. Primeiro, os primeiros, antes, por exemplo, antes da nossa geração. Esse é o termo correto. Primitivo não é um povo, não é uma civilização que usava martelinho de pedra para fazer esses monumentos gigantescos. Isso não significa primitivo. Isso é contra-informação. E é um termo da própria história. Primitivo significa isso. Não significa um povo, não significa uma população que não possuía conhecimento, que não possuía tecnologia. Então aqui é outro termo, tecnologia. Nós temos muita dificuldade para compreensão mesmo no macro do que significa tecnologia. Tecnologia, por exemplo, não é somente o telefone que eu estou usando para filmar o livro. Por exemplo, o telefone é uma tecnologia, como o livro que vocês estão vendo, com as páginas, é uma tecnologia. A voz, por exemplo, falar, faz parte de uma tecnologia. Isso tudo é tecnologia. Estamos rodeados de tecnologias. Tecnologias sintéticas e tecnologias orgânicas. Okay? O biológica. O homem, a raça humana, é uma raça tecnológica. O corpo que você tem é uma tecnologia. Tem uma diferença do corpo humano para um robô. Porque o robô ele é sintético e o corpo humano ele é biológico, é tecnobiológico. O robô é técnico-sintético. Então as pirâmides, por exemplo, existem variações nas arquiteturas piramidais que são baseadas em duas linhas. A de ponta, como vocês podem ver aqui, aquelas pirâmides do Egito, por exemplo, a maioria da população conhece mais as pirâmides de ponta. E as pirâmides escalonadas, como essa aqui. E essa aqui também, por exemplo, vocês estão vendo aqui a diferença das duas? São duas pirâmides diferentes, na linha escalonada, no gênero escalonado. Olha a terceira aqui. Isso aqui é escalonado. Por que é escalonado? Porque tem escadinhas. Ela é meio que quadradinha, piramidal. E a pirâmide de ponta, ela é
ela não é escalonada, mas ela tem degraus também para subir, mas os degraus são diferentes. Ó, vocês veem que a arquitetura é diferente. Então aqui já temos duas linhas de tecnologias de gêneros diferentes. Isso é importante, que existem várias categorias baseadas em dois gêneros diferentes: as de ponta e as escalonadas. E dentro das escalonadas tem variações, e dentro das de pontas tem variações. E por que é importante falar disso? Porque quando a gente vai para a geometria, por exemplo, quando se faz desenho, arquitetura, usamos o círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo, a linha reta, então as formas geométricas de base. E isso se chama tecnologia. Então, os templos, hoje o que a gente chama de templo, ou igrejas, catedrais, isso no passado é considerado tecnologia. Uma casa, por exemplo, é como um carro, é uma tecnologia. Isso é muito importante a gente colocar isso na cabeça. Para os povos anteriores a nós, isso é muito sério. É tanto sério que vocês veem o tamanho, as grotas, as pirâmides, os templos, as arquiteturas gigantescas, palácios, castelos gigantescos. Por quê? Por que era feito desse tamanho? Para responder esse porquê, tem várias respostas. É quase que infinito, porque a utilidade dessa tecnologia ela é vasta. Ela é vasta, não é uma questão simplesmente só estética. Quando a gente começa a estudar mais profundamente, quando você dá uma verificada na parte, no cunho de engenharia, de arquitetura, você vê locais, arquiteturas, monumentos importantes, eles são feitos em lugares importantes. Tem a relação com energia. Hoje, por exemplo, as nossas civilizações modernas, a gente não tem mais o costume de fazer, por exemplo, casas em lugares importantes, onde tem os campos eletromagnéticos em lugares importantes. A gente vai criando e vai fazendo onde dá. No máximo, no mínimo, onde tem água potável. Por quê? Porque isso facilita a nossa subsistência. Água, sol, vento, terra, esses são os elementos que, com determinada arquitetura, você pode captar o campo vibracional. Ok? Por exemplo, uma pirâmide foi colocado na cabeça das crianças, de todos, que as pirâmides eram usadas, por exemplo, para ser uma espécie de túmulo dos faraós. Mas é um luxo
dissociativo, hein? Pensar dessa maneira. Que quando você analisa o campo eletromagnético onde esses monumentos foram criados, você vê que tem uma diferença. Não é como fazer um cemitériozinho em qualquer lugar para colocar nossos mortos. Não é tão simples assim. Agora imagine coisas desse tamanho, de tamanho monumental, feito simplesmente para fazer dormir nossos mortos. Não tem sentido. Então tem duas partes da informação para grupos de pessoas diferentes. O que é dito para toda a população e o que é. Com uma pirâmide, você pode captar e expandir um campo eletromagnético. Não só a pirâmide de ponta, como a pirâmide também escalonada. E não só os formatos piramidais. Ok? Tem arquiteturas como os Mir, por exemplo, que também fazem esse trabalho. Eles sempre são colocados, os domen, por exemplo, sempre são colocados em lugares onde o campo eletromagnético é muito importante, não é em lugares vulgares. Por isso que chamou a atenção das novas civilizações, das nossas. Olha aqui, por exemplo, quando se vai ver a arquitetura interna de uma pirâmide. Ó, essa aqui é uma pirâmide escalonada baseada no gênero de ponta. Vocês estão vendo aqui? Aqui. É essa pirâmide aqui. Por quê? Porque é uma simbologia, é uma arquitetura universal. E quando a gente vai na geometria sagrada, eu já falei algumas vezes sobre o que é geometria sagrada, que é simplesmente fórmulas tecnológicas. Ciência mesmo, física. Foi mistificado, mas não é mistificado. Por exemplo, os símbolos que se usam em magia, esses símbolos, eles são geometrias. As mesmas geometrias que nos permitem de criar carros, aviões, celulares, tudo. Casa, barco, sapato, chinelo. Isso tudo tem que passar pelo desenho. Então essas são as coisas simples. Meu objetivo é sempre desmistificar o que não é mistificável. Então esses templos, essas pirâmides gigantescas, mesmo também vilas, por exemplo, os fortes. Os fortes são considerados tecnologia. Porque se você vai lá com uma maquininha, você faz os cálculos, você vai ver que o campo de energia é diferente. Então esses monumentos ajudam a humanidade a fazer o quê? A captar, conservar e distribuir energia. É assim que eles faziam, os primitivos, os primeiros. Transferiam, coletavam energia nas próprias casas deles. Então, uma pirâmide, ela também é considerada uma espécie de central nuclear de energia. Uma hidrelétrica.
Mas a maioria da população ainda tem dificuldades com essa parte da informação, porque ela foi muito esoterificada. E não. Quando você vai no preto e no branco, quando você estuda aqui, por exemplo, essa análise aqui, você vê a composição das rochas, por que utilizar tais rochas é mais importante que outras, que é minério. Toda a nossa tecnologia, todos os nossos artefatos, a mesa, cadeira, máquina de lavar, computador, fone de ouvido, tudo isso vem da matéria, a matéria mineral, dos minérios. E os antigos sacavam muito disso. Tudo é uma questão de entender os minérios. Fusionando tais minérios, você chega a uma composição energética. Ou para distribuir energia, ou para captar energia, ou para conservar energia. Mas por que era feito desses tamanhos? Será que os povos antigos não eram maiores? Será também que certos monumentos gigantescos não eram grandes, gigantescos, porque tinha que ser distribuído em larga escala? Fora também a questão energética, tem a questão de durabilidade. Quando você estuda esses monumentos, você vê que eles são robustos. Tsunamis, terremotos, é muito difícil derrubar essas arquiteturas. Tem umas datas que são aceitáveis aí. Eles catalogam essas arquiteturas em 2.500 a.C., 5.000, às vezes 7.000, às vezes 10.000. Se você remonta até 10.000 anos, você pode remontar até 500.000 anos antes de Cristo. Então, o probleminha na cabeça do povo ou daquele estudioso que ainda não juntou todas as peças é que ele vai pegar as informações dadas pelos sistemas educacionais, pelas universidades, faculdades, os opinionismos científicos, e vai criar dogma. Vai criar dogmas indiretamente em sua cabecinha. Isso é um problema. Porque tem certos segredos que não eram de interesse da nossa civilização, que toda a população soubesse. Que não é mais o caso de hoje. Chegamos no período das revelações. Como imaginar 1 milhão de pessoas carregando uma pedra de 1 tonelada nas costas? É possível? Sim. Mas é prático? Não. É também considerar que as primeiras civilizações anteriores à nossa, eles eram um bando de imbecis que não tinham acesso ao conhecimento. E isso não é verdadeiro, isso não é lógico. Primeiro, já em relação aos inscritos deles, as memórias deles. E outra, a prova está na nossa cara. Esses monumentos gigantescos.
E aqui a gente, ó, por exemplo, pode ver nessa foto aqui da esquerda, é plano, né? É uma área plana, até mais tranquilo. Agora, vai lá para Machu Picchu. Você conseguiria fazer uma cidade como aquela lá em Machu Picchu, naquela altura lá, naquelas condições? Como é que você ia fazer para levar pedras gigantescas lá para o topo da colina, do monte? Tem outra informação que é uma das informações mais importantes e que foi oculta durante muito tempo e que é de direito da humanidade. Um dos funcionamentos primordiais desses templos. Chamamos hoje de templos. Será que na época eles chamavam de templo? Mesmo? Ou eles chamavam de zigurates? Que tem que ter um nível de conhecimento muito avançado para criar tecnologias avançadas para construir. Ao nível arquitetura, tem que ter um conhecimento de geologia, matemática, astrologia, astronomia, física, muito avançado para criar essas coisas. Com intuição você não faz isso não. Você não levanta uma cidade com intuição. Tem que ter arquitetos. Tem que ter sociólogos. Tem que ter filósofos. Tem que ter pessoas muito estudadas. Tem que ter pessoas muito estudadas que sabem manipular as fórmulas. Que conhecem os minérios. Hoje, a gente está lembrando para que serviam essas pirâmides. Mesmo, todas as multifuncionalidades desses lugares. Por exemplo, o que Maria Madalena e Jesus ensinavam é que esses lugares, certos lugares são importantes para o treinamento do campo energético, do alinhamento do sistema emocional, das energias emocionais dos seres humanos. Sim, você nunca entrou num lugar onde você já sentiu, pela presença, você sentia, esse lugar aqui eu me sinto bem, esse lugar aqui eu não me sinto bem. Isso tem relação com o campo eletromagnético, ou vórtex. Se chama portal. Então, isso foi mistificado. É muito importante entendermos que isso foi mistificado para controle de informação. As catedrais, olha esses lugares. Então, se você for, chegamos na parte. Se você for com um medidor, até te convido a ter acesso a um medidor de energia, de campo eletromagnético, e ir lá. Vai lá na catedral, na igreja mais antiga da sua cidade e faça o cálculo para ver se eu estou falando besteira. Gente, é muita matemática. Interessante porque temos o mesmo, temos
a equivalência. Por exemplo, a nossa civilização atual, moderna, ela é preguiçosa. Nós construímos coisas de mau gosto, com utilizamos matéria-prima de péssima qualidade, mas baseado na mesma tecnologia. Nossas casas, elas são perecíveis. Nossos carros, eles são perecíveis. Os aparelhos são perecíveis, não são feitos para durar no tempo. Mas todos esses monumentos, as tecnologias do passado, tanto é verdadeiro que chegaram até nós. É importante fazer abordar a reflexão nessa direção. Isso aqui tem pessoas privadas que constroem suas próprias pirâmides de ponta ou escalonadas. Sabiam disso? As grandes torres de Babel. Aqui nesse livro é dito que o estudo da Torre de Babel, ele é decifrado, ele é baseado no sistema piramidal. Aqui, se eu não me engano, também tem a Torre Eiffel, que foi construída num sistema piramidal, na linha piramidal. Eles chamam de a pirâmide de ferro. São linhas. Até os faróis. Porque a gente nunca consegue ver o que tem dentro. Né? Tem um ângulo panorâmico das arquiteturas. Olha aí, não lembra muita coisa? Até formas da natureza. Isso é coisa antiga. Então principalmente as pirâmides, elas eram utilizadas e são... Aí, chegamos na Torre Eiffel. Eram utilizadas para as pessoas irem lá e elevar seu campo bioeletromagnético. Aceleração. É como o CERN. Não tem o CERN lá? O famoso CERN? Um acelerador de partículas. Então, imagine essas pirâmides que fazem o mesmo trabalho. Só que diretamente conectado com o corpo humano. Ó, a pirâmide do Louvre, do Museu do Louvre. Será que ela está aqui só para enfeite? Porque os homens são tão egoístas que decidem de criar coisas monumentais para ver qual é o maior que o outro? Não, gente. Não. Não é isso. Principalmente vá perguntar aos arquitetos. Porque você tem que chamar, né? Tem que chamar um arquiteto para fazer isso aqui. E por quê? Tudo é estudado. A área é estudada antes de se construir uma cidade, uma casa, um monumento, algo importante. Tem que se estudar o ecossistema, o meio ambiente. Tudo tem relação com energia, com o posicionamento das estrelas. O posicionamento das estrelas tem a ver com energia. A maioria da população
Não tá nem aí para esse negócio. Ah, o posicionamento do Sol. Se o Sol não tiver em certas posições, você não vai gostar. Vai falar por que, que o Sol não está nessa posição. Se ele ficar lá, você se acostuma e você não questiona. A Lua, mesma coisa. Por exemplo, quando o oceano ele começa suas atividades e vem para a costa, aí isso não te agrada. Isso tem relação com os seus hábitos, seus costumes. Por que estou falando disso? Porque é assim que fazemos as coisas por aqui. Não por acaso. Não se levanta essas estruturas. Olha aí, até esses arranha-céus. Só por questão estética. Tudo tem relação com energia. E esse conhecimento de como dominar, conservar, distribuir energia é um dos conhecimentos mais importantes oculto da humanidade, que pertence a qualquer ser humano. Porque você precisa de energia para sobreviver. Para sobreviver não, para viver. E um dos mistérios desses grandes megalíticos templos, arquiteturas, é a questão energética. Elas foram feitas para os seres humanos, para melhorar nossa vida em épocas diferentes, para manipular todos os níveis de energias disponíveis na criação, no universo. É uma das maneiras. É isso. Eu gostaria de deixar essa reflexão aqui hoje. Essa parte está entrando também no documentário da Maria Madalena, que está tomando de maneira positiva bem todo o meu tempo e a minha cabeça. Me digam o que vocês acham, o que vocês pensam do que eu falei aqui nos comentários. Não esqueçam de dar aquele like maneiro, ok? Compartilhe, mas não compartilhe chatamente o vídeo para quem você sente que está interessado nesse assunto. E a gente se vê daqui a pouco. Um beijo no coração de vocês.